Bom, então, vamos começar a lançar? Pessoal, essa coluna de ordem aqui, a coluna só fica no sistema da planilha mãe. Porque para vocês, na verdade, não é importante esse lançamento. O que eu preciso que vocês façam? Comece a lançar a partir da coluna que fala sobre o sexo, né? As opções que tem hoje, masculino e feminino. Porém, eu esqueci do sexo trans, né? Então precisa especificar trans ali também. Então pegou o formulário lá, começa pelo masculino ou feminino, né? Nosso primeiro caso aqui é o menino, é masculino. Então tá. Ele nasceu no dia 8/8/96, né? Do nascimento dele. Ele tem 20 anos. Nascido em. No formulário está escrito natural de. E no sistema está escrito nascido em. É o mesmo campo, é o mesmo item. Então, aonde que ele nasceu? Né? Nasceu em Jaguaraíva, nasceu em Curitiba, nasceu em Telêmaco, nasceu em Ponta Grossa, enfim. O Estado Civil, o que eu converso com eles em sala de aula? Só coloca para mim, se for casado, se eles morarem na mesma casa com o cônjuge, né? Com o marido, ou esposa, ou companheiro ou a companheira. O bairro, nosso primeiro aluno aqui disse não me inspecionou o bairro que ele mora, infelizmente. Então o que a gente coloca nessa informação? NA, que não se aplica. Ele não colocou, ele não respondeu a pergunta. Ele está no EJA, né? EJA é de jovens e adultos. E estuda na escola CEBEJA, né? Agora as perguntas aqui do parque. Vamos lá. O que é o parque? O parque são aquelas questões que o médico questiona sobre a saúde. Se você já teve algum problema cardíaco, se sofre de dores no peito, se teve episódios importantes de vertigem, pressão arterial muito alta, uma condição óssea muscular, enfim. O 1.1, ele fala assim, o seu médico já lhe disse alguma vez que você tem algum problema cardíaco? Você vai marcar sim ou não. Se a pessoa não colocou nem sim e nem não, aí nesse campo você marca NA, mas somente nesse campo NA. Do 1.1 ao 1.7, o 1.1 é esse daqui, ó. 1.1 é esse e vai ter o 1.7. 1.7 pergunta se tem mais de 65 anos. Então, se ele não marcou nenhuma dessas questões, deixou tudo em branco, marca NA em todos. Como vocês podem ver aqui, ó, tem um item embaixo que é NA em todos do parque. Ok? Vamos para o próximo lá então. O item 2. 2.1. Aqui vai dizer se esses alunos têm alguma dessas doenças. Então, se eles tiverem alguma dessas doenças, eles vão marcar X para mim. E se eles não marcarem nada, deixarem branco, é porque eles não têm. Então, o formulário tem duas opções. Ou marca X no que tem, que a pessoa tem, ou não marca nada, que significa que não tem. Vamos lá. 1.1. Se vocês forem aqui ó, com o mouse em cima da setinha, vai aparecer qual é o item. Olha lá, 1.1 no formulário aqui é doenças cardíacas. Lá no sistema, doenças cardíacas também. Então, no caso lá, ele respondeu que ele não tem problema cardíaco. Né? Vamos ver o próximo. Doença óssea muscular. Ele tem uma doença óssea muscular? Ele marcou que sim? Se ele marcou que sim, você vai escrever sim no sistema também. Se ele deixou em branco, vai escrever não. Doenças neurológicas, né? O que são as doenças neurológicas? Eu coloquei aqui como se fosse um AVC, uma cirurgia que tenha sofrido na cabeça, né? A diferença das doenças psíquicas que está lá no final. As doenças psíquicas elas vêm depressão, síndrome do pânico, ansiedade, algumas neuroses, né? Então, como que vai ser feito aqui? Do 2.1 até o 2, deixa eu ver aqui, até o 2.14, que são doenças degenerativas. Se tiver alguns formulários antigos, ele não aparece doenças degenerativas. Mas o que eu explico para eles, que eu não tenho uma doença aqui, que eles escrevam do ladinho ali naquele espaço. Então, assim, pessoal, o 2,
desde o 2.1 até o 2.14, só marca sim ou não. Nesse momento, não pode colocar NA, porque se ele deixou sem preencher, significa que ele não tem essa doença. Ok? Vamos pro próximo. O 3, ele vai falar para mim quais são os sintomas que ele apresenta nele, né? O 3.1, aqui, dores nas costas, né? 3.2, dor nas articulações, tendões ou músculos. E 3.3, doença pulmonar, como asma, efizema e outros. Então aqui do mesmo jeito, ele vai marcar sim, vai marcar X, que significa sim, ou vai deixar em branco, que significa não. Então, se ele deixou em branco essa questão, é porque ele não tem nenhum desses sintomas. O 4. 4 fala de algum medicamento. Não precisa mencionar o nome do medicamento, só marca sim ou não. Se ele deixou em branco, significa que ele não toma nenhum remédio. Ok? 5. Os 5 são as perguntas específicas. São nossas perguntas xeretinha. Vamos lá. 5.1. Algum parente próximo, pai, mãe ou irmã, teve ataque cardíaco ou outros problemas relacionados com o coração antes dos 50 anos? Se ele marcar que sim, você coloca sim. Se ele marcar um xizinho no campinho não, escreve não. Nesse espaço aqui, pode-se utilizar o NA. Porque se ele deixar em branco sim e deixar em branco não, nós não vamos saber se isso aconteceu ou não. Correto? Então, se ele deixou em branco, marca NA. A 5.2. A 5.2 vem nos perguntar se algum médico disse que você tinha alguma restrição à prática de atividade física, inclusive cirurgia. O que aconteceu? Vamos supor que ele fez uma cirurgia no tendão e não pode ser praticar exercício por enquanto, ou se ele tem uma artrose, não pode praticar uma atividade que tenha um atrito mais forte, né? Então a gente marca sim ou não. Se acaso ele tiver no formulário, pede para especificar. No nosso sistema não precisa especificar, é só para deixar mais fiel à informação da realidade. Aí vem uma próxima, a pergunta 5. Vamos aqui, só um pouquinho está carregando. Só um pouquinho, pessoal. A planilha mãe é bem lenta porque ela é pesada. Olha aqui no mouse para vocês verem. Então demora mesmo. 5.3. Você está grávida? Vai marcar sim ou não. Se não marcar nada, justifica-se NA. Aqui do ladinho, você fuma? Então, assim, qual que é a resposta desse você fuma? Sim ou não? Ou NA, tá? Se ela não respondeu que fuma, significa que ela que não se aplica, não respondeu nenhuma pergunta. Ali do ladinho, pergunta quantos cigarros no dia. Aí, se vocês veem aqui na planilha, tá estipulado alguns valores. Quem não fuma colocou não, e alguns 5, 6, 20, né? Tem um aqui que eu lembro que tinha 50, se eu não estou enganado, se não era por dia. Isso era em 2 dias, é 25 cigarros por dia, né? Às vezes tem algumas informações assim que tem que usar o bom senso para poder conseguir responder. A próxima pergunta. Fala se você ingere bebida alcoólica, né? Então, cigarros por dia. E que quantas doses? No sistema não tem um campo específico dizendo assim, ingere bebida alcoólica? Sim ou não? No sistema não tem. No formulário tem. Então, assim, se a resposta é não, marca o não. Ou se a resposta é sim, marca a quantidade de dose que ele toma por semana. Por que eu fiz isso? Para resumir, para facilitar, para não ficar uma planilha tão longa e não ficar tão pesada. Já tentei diminuir alguns itens, que já fica bem claro. Se for dizer que não, é porque não bebe. Agora, se ele toma 2 doses por semana, assim, então significa que se entende-se que sim, que ele bebe, né? Vamos lá. Agora o 6, ele faz umas perguntinhas assim. Por quais desses temas eu me interesso? Né? Quais desses temas eu tenho interesse em ler, a discutir esse assunto, a pesquisar? Quando eu sento lá na frente do computador,
o acesso ao Facebook é um desses itens quando tem um patrocínio ou quando tem uma divulgação que eu gosto de ler. Então, assim, quais desses temas os alunos gostam? Se eles me deixarem em branco, é porque eles não gostam de nenhum tema, que isso não é interessante para eles nesse momento da vida. E se eles preencheram um X, significa que de fato é importante. Então, eles querem entender, eles querem ler, eles querem discutir sobre esse assunto, ok? Então, se marcou X, a resposta é referente sim. Se ele deixou em branco, a resposta é referente não. Nesse campo, não pode utilizar NA. Então, ou ele marca X, ou ele não marca nada. Se ele marcou X é sim, se ele não marcou nada, é não. Olha lá, o 6.1, ele pergunta sobre perda de peso. O aluno gosta de ler sobre perda de peso? O aluno está sendo pesquisado? O aluno que está sendo pesquisado, ele gosta de saber sobre como melhorar a nutrição? O aluno que está sendo pesquisado, ele gosta de ler sobre como diminuir o colesterol? Né? Então, qualquer dessas itens aqui que ele colocar um X, tem que especificar um sim. Mas isso, tudo decorrente a cada campo. O 6.1 tem que bater com o 6.1 do formulário. Então, não pode tomar, tem que tomar cuidado, na verdade, para não errar. Porque senão lá no gráfico, no final, vai aparecer diferença. Porque a nossa planilha utiliza a fórmula que conta a mesma palavra. Tipo, todos os não, todos os sim, todos os DNA. Se você trocar um sim pelo não e colocar, inverter os campos, ele vai dar errado. Tem que prestar muita atenção nisso. Pessoal, tá bem claro os 6, né? Então, sim, se tiver um X, não, se não tiver nada. Não se aplica NA. Vamos para o 7. O que é o 7? Pratica atividade física? Sim ou não? NA nesse caso não entra também. Não, desculpa, nesse caso entra. Porque tem o sim e o não. Se a pessoa não respondeu nem o sim nem o não, subentende-se que NA, que não se aplica. Pratica atividade física? O 7.1, ele fala assim para nós. Atualmente, você tem se exercitado pelo menos 2 vezes por semana por pelo menos 20 minutos? Se a pessoa marcou um X no sim, é sim. Se marcou um X no não, é não. E se deixou em branco, é NA. Se a pessoa colocou um X que não, então, consequentemente, todos os itens do 6.1.1 até o 6.1.8, que é daqui até aqui, que especifica quais são as atividades físicas, todos serão não. Se ele marcou um sim aqui, tem que ver qual dessas atividades ele pratica. Exemplo, o 7.1.1 é corrida, o 7.2.2 é dança, o 7.2. Desculpa, o 7.1.3 caminhada vigorosa, o 7.1.4 é escalada, o 7.1. Se ele faz bicicleta, se ele corre, alguma coisa assim. 6.1, 7.1.6, rapel. 7.1.7, aeróbica. 7.1.8, trilha. Então, se ele mencionou que não lá, é porque ele não pratica. Então, todos eles vai ser não. E se ele pratica, algum desses itens tem que ser marcado. Ou pode especificar uma outra atividade física, que vai nesse campinho aqui do lado, escrito outras. Exemplo, musculação, zumba, né? Isso daí. Vamos para o próximo então. Aí finalizou essa parte da frente do formulário. Vamos para a parte do verso, né? O verso já entra falando sobre atividades esportivas. Pessoal, desculpa, eu esqueci de um item aqui olhando agora. Depois do campo outras, tem um campo escrito diária e semanal. Aqui já está com fórmula, ok? Então, assim, se ele pratica, quanto tempo ele pratica deixa eu ver aqui. Quanto tempo ele pratica por dia e quanto tempo ele pratica por semana? Exemplo, eu faço 2 vezes de 10 minutos, 2 vezes na semana durante 10 minutos de corrida. Então, o que acontece? Eu tenho que marcar lá 10 minutos e no campinho do lado é automático. Só tem que arrumar lá a quantidade. Vamos supor, se for 2 por dia, 2 vezes o valor que ele tem. Né? Então, são 20 minutos. Se ele fazer 20 minutos,
40 minutos por semana, ok? Vamos entrar agora novamente na atividade esportiva. A 8.1 ela fala para nós assim, pratica algum esporte? Sim ou não? Aqui só vai entrar sim ou não ou NA, ok? No 8.1. Se ele pratica, vamos ver aqui. Ó, se ele pratica e ele especificou, porque no formulário fala do ladinho quais esporte ele pratica. Então, se ele pratica, pode mencionar o esporte que ele participa. Se a resposta for não, só coloca o não. Aí se ele não respondeu nenhuma dessas questões aí, se nem não, coloca NA. O próximo é o 9. Pergunta sobre se ele faz alguma dieta ou algum regime. Normalmente todos eles colocam não, mas se tiver algum sim, especifica, coloca só o sim no campo. Não precisa especificar qual é a dieta. Pessoal, aqui vai entrar agora no campo, que são as medições que a gente faz em campo, né? As medições que são feitas na escola com os alunos, que é o 10, é o item 10, o protocolo de Pollock. A gente vai falar sobre o tórax, né? O tórax está aqui, ó. A cintura, no caso das meninas, o abdômen, no caso dos meninos e meninas, quadril, no caso das meninas, braço e antebraço, no caso dos meninos e meninas, coxa, coxa direita, coxa esquerda, panturrilha direita e panturrilha esquerda, no caso de ambos os sexos. O peso para ambos os sexos e a altura para ambos os sexos. Aqui o IMC pode deixar em branco, se tivesse a fórmula, que depois eu jogo a fórmula e eu consigo ter essa informação. A situação aqui do IMC é resposta sobre aquela planilhinha que fala que até tanto está abaixo do peso, até tanto está acima do peso e tanto está saudável. Então ele segue uma planilha aqui, que é essa planilha aqui. Deixa eu achar para vocês. Eu não vou conseguir visualizar aqui não, mas vamos lá para o próximo. Vamos entrar agora nos dados sociais. Esse aqui é um estudo social que a gente faz em cima do aluno para saber se no ambiente que ele está inserido é comentado, é falado sobre a prática de atividade física. Então, para a gente analisar essa questão social, é somente com essas perguntas. Quantas pessoas moram na casa? Ele vai estipular no 11.1. Ele vai estipular quantas pessoas moram na casa junto com ele. Ou seja, eu e mais 3 pessoas. Somos em 4. Né? Quem são essas pessoas? Aí no formulário ele marca para mim mãe, pai, irmão e irmã. Um exemplo. Né? Aí isso finaliza a 11.1. A 11.2 quem na sua família pratica atividade física ou esportiva? Aí ele vai marcar a mãe, a irmã, o pai, o filho. Então tem que escolher uma dessas respostas, quando tem mais de um, para marcar no 11.2. Normalmente não passa de um. Ou é a mãe, ou é o pai, ou é o irmão. Nunca são todos na família. Dificilmente. O 11.3, ele pergunta se eu disse que sim. Né? Falei, sim, ele pratica. Mas qual esporte? Qual atividade física que ele pratica? Né? Aí você especificá-la para mim no 11.3, exemplo, musculação, futebol, vôlei, basquete, caminhada, né? Especifica o que está lá no formulário. O 11.4, quem tem a maior renda financeira da sua casa? Né? Que é o 11.4 está aqui. Quem então tem a maior renda financeira da casa? É o pai? Hoje em dia nem sempre é o pai, hoje é a mãe, é a avó. E o 11.5, ela pergunta, você tem um atleta na família? Que alguém participe de competição, que saia jogar, que participe de campeonato, né? Então, se de fato é um atleta, vai marcar sim ou não, né?
Agora, se ele não marcou nada, você pode pôr o NA. Nesse caso, pode. E se ele marcou que sim, especifica quem é o atleta da família, você pode colocar o vínculo de parentesco com ele. Por exemplo, o tio, a mãe, o pai, o irmão, o amigo, né? Próximo lá, 11.6. Alguém já disse que você precisava fazer atividade física? E isso é bem interessante. Por quê? Às vezes o aluno ele não percebe em si, por conta própria, que ele precisa fazer atividade física. Não só por questão de peso, por questão de saúde, mas sim para melhorar a autoestima, para ele ter mais disposição. Então, alguém já falou isso para ele? Quem? Quem que é essa pessoa? A mãe, o pai, o médico, o psiquiatra, o psicólogo, o psicoterapeuta, né? Ou até mesmo um amigo. Ah, o meu amigo falou para mim que eu tinha que jogar futebol, fazer uma caminhada. Marca lá para mim, que no formulário está escrito. Se o formulário estiver escrito pai, marca o pai. Se estiver escrito outra coisa, vai escrever exatamente outra coisa nesse campo. 11.8. Qual é o seu nível de estresse? De 0 a 10. De 0 para uma pessoa super tranquila, de 10 para uma pessoa hiper estressada, surtando, jogando as coisas na parede. Né? Então, sempre normalmente vai ter entre 7, 8, 5. Tem casos que tem 10, tem casos que tem 0. Mas tem que colocar fielmente como está no formulário. Se for 3, vai ser 3. Ó, no caso daquele aluno que a gente fez o CBJ, o nível dele é 3. Então, super, bem tranquilo, bem calmo. Né? Ele marcou 3 no formulário aqui para mim. Então, eu especifiquei 3 lá. 11.9. Seus amigos praticam algum esporte? Sim ou não? Se ele não marcou nada, coloca NA. Mas essa pergunta é muito importante, porque ela vale uma questão social. Se meu amigo pratica atividade física e eu tenho amizade com ele, sempre estou com ele, então provavelmente eu vou fazer uma atividade física também. Tá? E se ele marcou que sim, no 11.10, desculpa, no 11.9 mesmo, você pode especificar. Se ele marcou sim e especificou qual é a atividade, no lugar de você colocar só o sim para mim, você pode colocar qual é a atividade que ele faz. É caminhada, corrida, musculação, rapel, futebol, vôlei, basquete, queimada, ok? 11.10. Finalizando, pessoal. Como vai para a escola? Você vai de motorizado ou vai de veículo não motorizado? Veículo motorizado é carro, ônibus, caminhão, carona, moto. Ah, mas eu vou de van com a minha amiga. Então é motorizado e você marca como ônibus, que é um transporte coletivo. E se é um veículo não motorizado, corrida, skate, bicicleta, caminhada, patinete, né? Você precisa de força física para se locomover. 11.9, a nossa última pergunta. Vai como? Vai, vai com algum amigo? Sim ou não? Aí, se for sim, você marca amigo ou outros. O que significa esse outros? Às vezes vai com o namorado, às vezes vai com a mãe, às vezes vai com o pai. Então, se for amigo, normalmente quem vai caminhando para a escola vai junto com o amigo, nunca vai sozinho. Então, isso é uma questão da questão social, a gente está analisando isso também, ok? Pessoal, aqui na minha planilha vocês vão ver do lado quem que lançou essa informação. Porque se acaso tiver alguma informação errada, eu consigo localizar essa pessoa que lançou para mim fazer a pergunta para poder corrigir. Né? Então não é uma questão assim, vai ser punido quem fez errado. Não, não é isso. E é para eu poder saber onde está essa informação correta. E essa última aí, ela também conta lá naquele campo que fala sobre a avaliação de desempenho de cada aluno desse projeto de pesquisa. Então, se esse aluno participou, fez vários levantamentos e lançou bastante coisa e aplicou, é óbvio que a avaliação do desempenho dele automaticamente no sistema vai ser maior. Né? Quanto mais participar, mais dados lançou, mais dados levantou, e mais informação aparece para ele. Ok? Pessoal, então é isso. É bem básico, é um pouco extenso, é cansativo,
Já foi lançado, que vem aqui na nossa planilha, já tem... Opa, já se tem 112 alunos cadastrados até agora, né? Desses 112, quer ver como a importância daquele campo lá? Desses 112, ó, a Erika lançou um tanto aqui, aí eu lancei o restante. Lancei o restante lá. Mas assim, então, isso dessa informação. Agora, se me perguntar, o que é esse vermelho aqui? Foi um item que a Clown foi embora. Ele fez o preencher o nome para mim e sumiu da sala de aula. Então, deixei o campo ali. Algumas coisas têm que ser regularizadas. É quando vocês não têm certeza se está certo ou não, deixa o campo inteiro vermelho, que depois a gente conversa sobre isso. Vocês me explicam o que está no formulário, eu te digo mais ou menos o que colocar. Ok? Pessoal, obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês têm meu WhatsApp, tem um grupo da coisa. Tem dúvida, pergunte, não deixe passar. Quanto mais dúvida tiver, mais coisa perguntar, mais coisa levantar, mais coisa questionar, é melhor para o nosso projeto. Ok? Pessoal, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.